no domingo passado, nós lemos João capítulo 11, do 1 ao 44. E aí, para poder me facilitar aqui a vida hoje, a gente vai ler a partir do verso 45 de João 11, tá bom? Mas nós vamos nos deter especificamente capítulo 12, do 1 ao versículo 11. João 11, 45 primeiro, tá bom? Não sei se ficou claro aí. João 11, 45. Diz assim: muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Preste atenção aí nessa frase. Sumo sacerdote daquele ano. Disse-lhe: vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda? Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Agora vamos ao versículo 1 do capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos, Senhor, que no nome santo de Jesus, por obra do teu Santo Espírito, o Senhor nos dê a graça de compreender a tua palavra. O Senhor derrame sobre nós, Senhor, a unção do teu Santo Espírito para capacitação e realização de toda boa obra. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, e que o Senhor ilumine a nossa mente e o coração para entender as lições contidas nesse texto, Senhor. Nós pedimos assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, eu fiz questão dos irmãos lerem antes, né, o finalzinho do capítulo 11, porque essa parte ficou faltando domingo passado. Né, nós falamos só até o versículo 44, e esse pedaço final, essa sessão final, ela é muito importante para nós, para o entendimento do livro inteiro. Então, por isso é que eu fiz questão que a gente lesse. Mais à frente vai ficar mais claro isso. Mas o que eu preciso que já de antemão você entenda? Após a morte de Lázaro, é o último sinal,
é a última tentativa de João, quando ele está escrevendo esse evangelho, é o último sinal que ele vai escrever como tentativa de demonstrar que Jesus é o Cristo para os judeus. Até aqui ele narra os sinais. Até esse final do capítulo 11, ele vai narrar os sinais, demonstrando esses sinais, para que as pessoas pudessem, então, enxergar em Jesus e ver, ele de fato é o Cristo. Mas eles estão relutantes, eles não querem aceitar. A gente falou disso aqui, né, nos domingos anteriores. O problema não era informação eles já tinham. O problema era a incredulidade daqueles homens de reconhecerem que Jesus era o Cristo. Quando acontece a ressurreição de Lázaro, imagine, irmãos, uma pessoa estava morta há 4 dias, ressuscita. Imagina, por um instante, só pensa nisso. Aquela notícia se espalhou, feito um rastro de pólvora por toda Jerusalém. E as pessoas começaram a vir para o povoado de Betânia, não só para ver Jesus, que tinha ressuscitado um morto, mas para ver o morto ressuscitado. Tornou-se quase que um fenômeno, vamos dizer assim, né? A última notícia ali do jornal da feira em Jerusalém, e todo mundo queria ver aquilo, queria testemunhar. Mas o que chama a atenção no final desse capítulo, que João vai fazer questão de narrar para nós, é que, nesse momento, a preocupação daqueles homens não está no morto que foi ressuscitado. A preocupação daqueles homens está, olha, como é que a gente faz para acabar com ele? Como a gente faz para acabar com ele? Porque muita gente está crendo nele. Então, vamos terminar logo com isso. E o que nos surpreende, nesse momento, é o que diz lá no verso 49, o sumo sacerdote daquele ano, Caifás. Essas palavras são de grande importância para a gente. Caifás, o sumo sacerdote, vai dizer lá no verso 50, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Olha que interessante essas palavras dele. De fato, nós aprendemos que Jesus morreu uma única vez por todos os pecadores, sim ou não? Então, Jesus de fato morreu uma única vez como sacrifício, como cordeiro que tira o pecado do mundo por todo o mundo. Por todos os pecadores que, arrependidos, então, se entregam a Jesus. O que Caifás está dizendo, aconteceu. Outro detalhe importante aqui é que Levítico, capítulo 16, vai dizer que é o sumo sacerdote quem deve, então, apresentar diante de Deus o cordeiro que vai ser imolado por toda a nação. Então, veja, a lei dizia isso, é o sumo sacerdote que apresenta. E o que João está narrando aqui para nós? O sumo sacerdote está apresentando. Ele não sabe disso, mas ele está sendo usado por Deus. Mesmo na sua má intenção, ele está, de alguma maneira, colaborando para o plano de Deus, desse Deus soberano que está governando toda a história. E aí, no verso 51, isso fica mais claro quando ele fala assim, mas ele não disse isso, e essas são as palavras do autor, mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Uau! O autor está mostrando para nós como Deus então usou a boca do sumo sacerdote para profetizar o que iria acontecer. Esse período do texto aqui, ele é importante porque ele vai marcar essa transição agora. Todos os sinais que João escolheu, ele já demonstrou. Ainda assim, eles não creram. Lá no início do livro, ele disse, veio para o que era seu. Então, ele narrou todos os sinais. Mas os seus não o receberam. Então, agora a coisa vai mudar, vai mudar. E, a partir, então, do início desse verso 12, João vai começar a narrar a última semana de Jesus. E daqui do 12 até o final desse evangelho, né, até o capítulo 20, na verdade, o 21 não, mas o 20 sim, nós vamos ter uma semana só, uma única semana. Imagina.
tantos capítulos para narrar uma semana. E a partir dessa semana começa ela inicia por essa atitude de Maria em ungir o corpo de Jesus. Por isso que eu fiz toda essa introdução, para você entender a importância da atitude dela. Porque agora a narrativa de João vai mudar, vai transicionar para aquela semana que antecede a morte e ressurreição de Jesus ao domingo, né? Ao primeiro dia da semana. Então, como é que esse acontecimento lá, como é que ele acontece? Como é que é o início de tudo? O início de tudo é esse gesto de Maria, ungindo o corpo. Quando Jesus, então, deixa claro que ela está fazendo isso, lá no verso 7, Jesus vai deixar claro que ela está fazendo isso como uma preparação para o seu sepultamento. Está no final do versículo 7. Para o dia da preparação, para o sepultamento. Então, Jesus já está anunciando aqui bem claro a sua morte, e aquele gesto é como se, então, disparasse um relógio de Deus. Agora falta pouco tempo. Falta pouco tempo para o cordeiro ser imolado pelos pecados. E você vai lembrar que eu já expliquei isso aqui, né? A festa da Páscoa, um cordeiro é imolado para lembrar de quando o povo de Israel era escravo e foi o quê? Liberto. Então, o cordeiro era imolado naquele período. E assim foi durante todo o tempo. Por quê? Deus declarou isso ao povo de Israel como um estatuto perpétuo, porque um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só o Cordeiro que tira os pecados de sobre Israel, mas o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Não só um Cordeiro que era oferecido pelo sumo sacerdote, mas um Cordeiro que era oferecido pelo próprio Deus. E esse Cordeiro oferecido pelo próprio Deus morreria pelos pecados de todos os filhos de Deus que estão dispersos, como diz o final do versículo 52. Então veja, Lázaro foi ressuscitado. O sumo sacerdote então profetiza a morte de Jesus. O ato de Maria ungindo dá início agora a essa sucessão de atos ao longo dessa semana, que vão terminar na morte e na ressurreição de Jesus. A partir daqui, agora, ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele agora vai falar de todos aqueles que o receberam. O foco de Jesus também passa a ser essa última semana com os discípulos, iniciando por essa atitude. Ao combinar esses eventos, nós vimos que ela ungiu tanto a cabeça... eu preciso também ler com você outro texto, para a gente poder entender melhor, antes de eu entrar nas lições que Maria vai dar para nós com essa atitude. Marcos capítulo 14, por favor. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Fique tranquilo, a gente vai juntar todas essas informações para a gente poder compreender melhor essa atitude e a lição que Maria traz com essa atitude que ela fez ao ungir o corpo de Jesus. Mas antes, vamos lá a Marcos capítulo 14, porque Marcos vai nos dar alguns detalhes que João não nos deu, e isso vai ser importante para a gente compreender o que aconteceu naquela casa naquele dia. A partir do verso 3, diz assim: Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão o leproso, e veio uma mulher, e eu e você sabemos que é Maria, trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro, de alto preço, que ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. João enfatizou o pé, Marcos está enfatizando a cabeça, mas como era uma espécie de um óleo, né, um unguento oleoso, ele não vai como uma água simplesmente bater e escorrer, mas ele vai descer por todo o corpo, preparando o corpo de Jesus. Verso 4, mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Veja que não foi só o Judas que pensou no desperdício, mas outros também ali presentes. Ele podia ser vendido por mais de 300 denários. Explicação: denário é um
dia de trabalho de um trabalhador braçal daquela época, o pagamento de um dia de trabalho. 300 denários, veja, olha, mais de um ano de trabalho foi derramado aqui sobre o corpo de Jesus. E o dinheiro seria dado aos pobres, e eles a criticavam. Os discípulos criticaram Maria por aquela atitude. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse detalhe também nós não vimos em João, mas vimos aqui Marcos narrando isso. De fato, tem sido assim por toda a história do cristianismo. Onde quer que o evangelho de Jesus esteja sendo pregado, essa história tem sido contada para a memória daquela atitude, do que ela fez naquele dia. Bom, feito todo esse preâmbulo, o que nós podemos então aprender como lição prática? Que o que nos importa aqui não é apenas ter essas informações, mas é o que você vai fazer com isso a partir daqui, não é isso? Você veio, ouviu a palavra, mas o que isso muda a minha segunda-feira, né? A partir de hoje, quando eu sair daqui, o que isso muda na minha vida? Bom, a primeira lição é que a atitude de Maria demonstrou uma profunda devoção a Jesus antes que fosse tarde. Note que ela percebe o tempo, de alguma maneira. O texto não diz como. Olha só o versículo 7 novamente. Fala assim, ó: então Jesus respondeu: deixai-a em paz. Os discípulos estavam perturbando ela, criticando, mas ele vira, né, a gente viu isso em Marcos, mas ele vira e diz: ó, deixa ela em paz, pois ela o guardou. Quem disse para ela que ela tinha que ter guardado aquilo? De quanto será que ela guardou? Eu fiquei pensando nisso. Será que ela guardou, vamos colocar alguns versículos antes, né, alguns dias atrás, quando ela estava preparando o corpo de Lázaro para ser sepultado também? E de alguma forma veio um estalo e ela pensou, então, eu devo guardar um pouco desse bálsamo, porque eu ainda vou usá-lo para Jesus. Quem disse isso? O texto não diz isso, tá certo? Mas o texto fala que ela guardou, e eu fiquei com essa pergunta na cabeça: por que ela guardou isso? Quem disse para ela que ela tinha que guardar? O que mais o texto diz? Diz assim, ó: para o dia da preparação do meu corpo. Não só disse que ela devia guardar, mas o para que ela devia guardar. Para o meu sepultamento. Se você se assustou com essa minha pergunta, eu tenho uma outra pergunta que eu acho que é pior ainda. É o seguinte: a primeira pergunta é, quem disse para ela, como é que ela sabia que tinha que guardar? A gente pode aqui ficar deliberando sobre isso, mas não vamos chegar em lugar nenhum e nem devemos fazer isso. O fato é que ela guardou, de alguma maneira ela guardou, e isso é uma ação demonstrada do próprio Deus. O próprio Deus soberano, conduzindo a história, de alguma maneira fez com que Maria guardasse isso. Isso é claro, no texto isso é claro. Aí vem uma outra questão: por que ela quebra agora? Se já não bastasse, assim, o que nos surpreende de por que ela guardou isso, como é que ela sabia que devia guardar isso? A segunda pergunta que me assusta também, eu confesso, é como é que ela sabe que agora é hora de quebrar e jogar sobre Jesus? Porque o texto não falou isso. Em momento nenhum o texto disse que alguém disse, ou que Jesus falou, o que era a hora, enfim. De alguma maneira ela também sabia que agora era a hora. Agora era a hora de fazer alguma coisa. Bom, Deus conduzindo a história, obviamente conduziu Maria naquelas atitudes, tanto para guardar, como para chegar o momento de quebrar. Mas o que aí eu pego como lição para mim nisso tudo é o time, o tempo de agir, o tempo de fazer as coisas, o tempo de saber que agora é a hora de fazer e o que eu devo fazer, e o que é certo que eu faça. Você já se viu assim, numa situação como essa? Você
talvez tenha uma intuição de que você deve fazer algo, mas aí vem um pensamento, bom, será que é a hora? Será que é agora que eu devo fazer? Mas, por outro lado, também, se eu não fizer agora, talvez eu perca esse time, o tempo das coisas. E eu perca uma oportunidade, porque no início do texto, João vai dizer assim, 6 dias antes da Páscoa, então, ou é agora, porque Jesus está prestes a morrer. Dá para entender o que eu quero dizer? Ou está confuso? Pode ser sincero, só faz um gesto aí disfarçadamente que eu vou tentar explicar de outra forma. Mas o que surpreende a mim é ela tem essa intuição, o que deve ser feito, eu vou fazer e agora é o tempo de fazer. E se eu perco o tempo de fazer, eu deixo de fazer uma boa ação, algo que vai agradar ao meu Deus, porque talvez eu fiquei nessa dúvida, se eu faço ou não faço, se eu devo ou não devo, se é a hora ou se não é. E eu perco uma grande oportunidade de servir a Deus. É isso que eu fiquei pensando hoje à tarde e uma das coisas, que eu queria compartilhar com você. Você tem aproveitado as oportunidades que você tem para, em devoção a Jesus, servir a Deus? Você tem aproveitado o tempo, o time das coisas? Ou será que você tem deixado oportunidades passar de ser útil ao plano de Deus na vida de alguém? Maria estava sendo útil ao plano de Deus na vida de Jesus. Sim ou não? Sim? Você tem aproveitado as oportunidades, o tempo das coisas para ser útil no plano de Deus na vida de alguém, ou tem deixado as oportunidades passar? Faltava 6 dias. É como se dissesse assim, olha, você vai elogiar uma pessoa, você vai dizer que ama essa pessoa, e por que você não faz então isso hoje? Vamos trazer para nós, para aqui, agora, nesse momento. Tem alguém que você ama, que você não diz que ama? Ou tem algo que você precisa fazer, talvez um pedido de perdão, você está deixando o tempo passar, talvez essa oportunidade passe, você não vai fazer o que você deveria fazer. Sabe, você sabe o que deve fazer, você sente, há uma intuição, talvez direcionada pelo próprio Deus, de algo que você deve fazer e de que é bom que você faça. Mas você vai fazer ou vai perder o tempo? Maria aproveitou a oportunidade para ser útil ao plano que Deus estava realizando. E eu e você? Nós vamos aproveitar o tempo ou a gente vai deixar esse trem passar da estação e a gente vai ficar olhando? Depois eu... Sabe como é, pastor? Depois eu faço isso. Eu até tenho um chamado em Deus para cumprir, mas sabe como é? Eu preciso ainda terminar algumas coisas que eu estou resolvendo na minha vida. Depois eu tomo essa atitude de devoção. Agora não. Espera passar um pouco, eu estou resolvendo alguns problemas, ou eu estou em transição no trabalho, ou eu estou fazendo uma pós-graduação. Sabe como é? Depois. Esse depois nunca chega. Essa oportunidade de sermos úteis ao plano que Deus está realizando na vida das pessoas acaba nunca chegando. Então não perca essa oportunidade. Não perca o tempo de fazer a coisa certa, porque esse tempo pode passar, pode ser a sua última chance. Pode ser a última chance de você dizer que ama, de você dizer que perdoa, de você pedir perdão, de você servir ao outro, enfim, de você ser útil ao plano que Deus está realizando. Eu espero que tenha ficado claro esse ponto, mas essa parte da mensagem eu confesso que me tocou bastante. Assim. A gente não pode perder o time das coisas. Perder o time significa deixar de participar do que Deus está fazendo. O segundo foi no próprio gesto de adoração. A segunda lição que eu quero trazer para o irmão é o próprio gesto de adoração, de amor, que representa o fato dela ter quebrado aquele vaso sobre Jesus, ungindo ali o seu corpo. O gesto em si de adoração carrega alguns elementos importantíssimos. Por exemplo, ele foi público. Ele foi público. Foi uma adoração pública. Foi uma adoração sem nenhum tipo de máscara ou de tentativa de esconder o que estava sendo feito. Foi algo ali diante de todas as pessoas para que aquilo pudesse servir como um testemunho público. A experiência daquele momento é muito interessante porque fala que ela quebra o vaso, o perfume se derrama e a casa se enche com aquele aroma.
E eu fiquei pensando o quanto as nossas atitudes de adoração a Deus precisam fazer com que a casa onde a gente está possa se encher com esse perfume, a ponto de todos serem beneficiados por sentir o aroma suave da oferta de adoração que é a sua vida diante do Senhor. Seja nessa casa em que nós estamos aqui, quando nós adoramos, seja na sua casa com a sua família, seja a casa, o seu trabalho, seja o lugar onde você está, possa ser inundado por um cheiro de perfume do ato de adoração que você vive diante de Deus. Foi espontâneo, ninguém forçou ela, ninguém obrigou Maria a fazer aquilo. Aquilo surge dela, nasceu dela. O texto não diz que Jesus mandou ela fazer isso. O texto só diz que ela foi lá e fez. Ela, de alguma maneira, como eu disse, ela sentiu que deveria fazer e foi lá e fez, e foi espontâneo. Um grande gesto de adoração espontâneo. Irmãos, em nome de Jesus, quando eu penso nesse momento aqui do sermão, eu fico pensando no quanto nós precisamos disso no seio da igreja, em que os nossos gestos de adoração sejam espontâneos. Ninguém precisou pedir, você viu que havia uma necessidade, você podia fazer alguma coisa, você foi lá e agiu de acordo com aquela necessidade e fez. E fez o que fez de maneira espontânea, ninguém obrigou, ninguém te forçou, ninguém te coagiu, você fez porque era seu desejo fazer aquilo em adoração a Deus. Para mim, esse é o melhor tipo de trabalho que a gente pode exercer na igreja, aquilo que é totalmente espontâneo para fazer, para agir. Foi sacrificial. Ela aceitou, de alguma maneira, perder aquela riqueza, né, entre aspas, aí na palavra riqueza, mas aquele nardo puro que ela tinha lá, que valia muito dinheiro, mas ela aceita perder para que Jesus fosse, naquele momento, beneficiado. Isso é sacrifício. É quando eu vou perder algo que até me custa caro, mas eu vou perder em nome de que outra pessoa seja beneficiada. Um gesto de adoração, ele não pode apenas ser público ou espontâneo, mas ele também precisa ser sacrificial. Guarde isso, adoração tem a ver com sacrifício. Adoração não tem só a ver quando você levanta a mão e canta e louva a Deus. Adoração tem a ver, em essência, com sacrifício. Vou te dar mais um exemplo bíblico para justificar isso. Abraão está com seu filho Isaque e ele vai até o monte Moriá e ele vai fazer o que com o garoto? Sacrificar, ele vai matar o garoto. Mas antes ele vira para os servos que estavam ajudando a carregar as coisas e ele diz o quê? Ele diz assim: ficai aqui enquanto eu vou com o menino para adorar. Abraão entendia que aquele gesto de ir ao altar, pôr a lenha e imolar o seu próprio filho, naquele momento, era um gesto de adoração a Deus. Ele ia sacrificar. Ele ia entregar o que ele tinha de melhor a fim de representar toda a sua devoção a Deus. Sacrifício é isso. Sacrifício é quando eu sei que vou pagar um preço, mas que outra pessoa vai ser beneficiada. Essa semana que passou, eu estava relendo alguns textos da vida, da biografia de Martin Luther King Jr. E se tem um homem também na nossa história recente que expressa bem, nitidamente, sacrifício, é Martin Luther King Jr., sem dúvida. Porque o homem sabia que ele estava prestes a morrer. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a biografia, mas ele sabe exatamente que vai morrer. Na verdade, quando ele entra, né, ele vai participar daquele movimento, né, que começa com a desobediência civil nos lugares dos ônibus, né, não tomando mais os ônibus públicos e tudo mais. Quando acontece o caso, se eu não me engano, da Coretta Jones, agora não falei a memória, né? Se eu não estou errado no nome. Quando acontece aquele fato, ele acabou de ser ordenado pastor, acabou de assumir uma igreja, casou, teve filho. Aí eu fiquei pensando, para que arrumar essa confusão? Jesus tinha acabado de ser ordenado, jovem, começando o ministério. Sacrifício.
é entender que você foi chamado e que muitas vezes, às custas de você perder coisas que te são preciosas, você deve fazer isso para que outros sejam beneficiados. Não estou dizendo que você precise necessariamente ser o próximo Martin Luther King Jr. dessa geração. Bom seria se a gente já entendesse um pouquinho que é sacrificar, às vezes, um dia na semana para cuidar da vida de alguém. E quando eu falo cuidar da vida de alguém, não é de tomar conta, a lá fofoqueiro, não. Eu falo de cuidar, de discipular de alguém. Você falar assim, não, esse momento aqui da minha semana eu uso para cuidar do João, que está começando a caminhada cristã, e eu estou acompanhando ele. E aí, nesse tempo aqui da minha semana, eu invisto na vida dele, ou na vida dela, e eu ligo, e eu mando mensagem, eu pergunto como é que está, eu quero saber se está tudo bem. E a gente ora junto, e de vez em quando a gente consegue um tempo, e a gente passa tempo junto, e a gente conversa sobre tudo, sobre a vida, e aquele tempo não é um tempo que eu estou interessado em receber nada, mas aquele tempo eu sacrifico porque eu entendo que é para benefício do João, que está começando a caminhada cristã. Se esse pequeno sacrifício fosse mais frequente na vida da nossa igreja, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas seriam beneficiadas por isso. Se você tirasse um tempinho ali da sua semana, 1 hora talvez, que você buscasse aqui, olhando e visse, quem não está aqui hoje? Quem não estava aqui domingo passado também? E no retrasado também? Bom, essa semana eu vou sacrificar parte do meu tempo para ligar para essa pessoa, para dizer para ela que existe alguém que se importa. Não sei se você já reparou, mas o folheto da nossa igreja, no início, tem bem grandão lá, muito antes de palavra, de dia de culto, de programação, de endereço da igreja, de nome da igreja, o que está no topo do folheto. Você já reparou? Quem já reparou? Não, você não vale. Você nunca vale. Quando fizer uma pergunta, você não vale. Quem já reparou isso? O que tem lá? Ninguém reparou? Está escrito assim, alguém se importa. Como isso é importante para alguém que está sofrendo, precisando de ajuda. Saber que alguém se importa. Sacrifício. A atitude dela representa sacrifício. O que mais a atitude dela representa? Generosidade. Generosidade. Ela deu e ela não só deu, ela não só ofereceu, mesmo às custas de perder, mas ela deu o que tinha de melhor. Em Marcos, capítulo 14, no verso 8, na parte A, nós já lemos esse texto, está escrito assim, ela fez o que pôde. Se você quiser, a gente volta lá para você observar isso novamente. O próprio Jesus declara, ele começa falando lá no versículo 6, ele vai dizer, deixai-a porque incomodais, ela praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tende os pobres convosco. Jesus está dizendo que eles não deveriam atender os pobres? Só abrir um parênteses aqui. Jesus disse que não era para atender os pobres, sim ou não? Não, tem nada a ver. Ok? Jesus não disse que não era para atender os pobres. Mas Jesus disse, olha, os pobres sempre tereis convosco, mas nem sempre tendes a mim. Aí, verso 8 diz, ela fez o que pôde. Vamos trazer para nós, novamente, vamos pensar aqui no quanto que a atitude dessa mulher nos ensina para a nossa segunda-feira com Jesus. Ela fez o que pôde. Pergunta simples, e você? Você está fazendo o que você pode para servir a Jesus? Você está fazendo o que você pode? Ou você está fazendo o que dá? Você está fazendo algo mais ou menos? Ou você nem está fazendo. Você está fazendo o que você pode? Ela fez o que podia. Ela não mediu esforços, é isso que o texto está querendo dizer. Ela não mediu esforços para servir Jesus naquele momento. Ela entendeu a importância daquele momento, de alguma maneira, o texto não diz, mas ela entendeu a importância daquele momento e fez o melhor que podia para servir a Jesus, para expressar o seu gesto de adoração. A ponto dos discípulos começarem um novo debate sobre quanto custava aquele perfume. Olha como a gente é mesquinho, irmãos. Porque a discussão daqueles discípulos, não se engane não, representa a gente, nós. O nosso olhar materialista, humano, tentando metrificar o valor das coisas, o preço, melhor dizendo, das coisas, o preço das coisas.
E Jesus, então, dá um passo para trás e repreende aqueles discípulos para mostrar para eles que a atitude dela tinha muito mais valor diante de Deus do que o preço que aquele vaso tinha. Ela estava dando o que podia, o melhor que tinha. Ela estava fazendo aquilo para servir a Jesus da melhor maneira possível. Pergunta de prova. Pergunta de prova mesmo. Você está fazendo o melhor que você pode para servir a Jesus? Ou está fazendo só mais ou menos o que dá? E quando faz? Ou você está entregando para Jesus o que você tem de melhor? Toda vez que eu penso nisso, eu penso uma coisa, e é um dilema pessoal, tá? Você não precisa, se você não quiser, se não achar que isso vale, você pode até ignorar o que eu vou dizer agora. Mas eu sempre penso no seguinte: quando eu trabalhava em outras empresas, lá com a carteira assinada, eu queria fazer o melhor para manter o meu salário. Eu me esforçava ao máximo lá para me manter trabalhando, para receber aquele dinheiro, porque eu entendia que aquele dinheiro era importante para o sustento da minha família. Aí por que na hora de servir a Deus, eu tenho que entregar para Ele algo mais ou menos? Algo que não seja profissional, por exemplo. Algo que não seja o melhor que a minha capacidade humana, ou o estudo que eu tive até aqui, ou a minha disposição, ou aprendizado, as experiências que eu tive até esse momento da minha vida. Por que eu vou entregar algo, desculpa usar esse termo meio chulo, mas meia boca, sabe? Algo meia boca. Por que eu vou fazer isso? Por que você não assume o que você faz para Jesus, já que é para servir a Jesus, a exemplo de Maria aqui, e você faz aquilo que você tem de melhor, com o melhor da sua capacidade, com o melhor dos seus recursos, com o melhor do seu potencial, com o melhor do seu arcabouço cultural? Se Deus deu a oportunidade de você cursar faculdade, você fez faculdade, talvez fez mestrado, talvez fez pós-graduação, você se especializou, você é fera no que você faz, você é especialista no que você faz, você tem um dom para fazer. Por que a gente não traz isso para servir a Jesus? Como disse o John Haggai, para fazer algo extraordinário para Deus. Algo extraordinário. Por que tem que ser algo mais ou menos, já que é para a igreja? Não dá. Não. Talvez a gente precise lembrar das palavras de Davi em 2 Samuel, quando ele fala assim: eu não poderia oferecer a Deus algo que não me fosse caro. Eu não poderia oferecer a Deus algo que não tivesse um custo. E eu não estou nem entrando na questão do dinheiro, irmão. Porque se entrar na questão do dinheiro aí, que realmente muitos de nós talvez vão pular lá em cima, porque a gente fala de 10%, tem gente que acha que é muito. Uma vez, eu vou contar uma história rapidinho. Eu estava conversando com uns líderes de uma determinada igreja que estavam passando por um aperto financeiro. A gente estava batendo papo vai, papo vem. Eu comecei a fazer algumas perguntas para eles e tudo, e eles, é só um exemplo, tá, irmãos? Só um exemplo. E eles falaram assim: a gente está passando o mês, e quando a gente vira o mês, a gente está devendo cerca de 3 mil e uns trocados, 3 mil e pouquinho. E a gente está ficando em dívida. Veja só, a igreja estava sem condições de pagar as suas obrigações. A igreja estava sem condições de pagar as obrigações. Água, luz, enfim. O que era necessário para a manutenção da obra. E eu disse assim: mas, poxa, quantos irmãos tem lá? Tem tantos irmãos. Era suficiente para juntar aquele dinheiro. Mas alguns são crianças, adolescentes. Desculpa, outros não trabalham. Eu disse assim: tudo bem, mas será que a gente conseguiria achar 30 pessoas trabalhando? Sim. Aí, o vice-moderador daquela igreja disse sim. Eu falei assim: se achássemos 30 pessoas trabalhando hoje nessa igreja, cada uma, pelo menos um salário mínimo, desse aí uma oferta de R$100, não daria os 3 mil? Uma conta simples, né? 30 vezes 100, 3 mil. Aí eles, acendeu uma lâmpada na cabeça dos irmãos. Falei assim: não é verdade? Vamos propor isso para a igreja, que cada um fizesse uma oferta de R$100.
Agora, eu e você sabemos que muitos de nós, ou muitos daqueles irmãos, provavelmente ganhavam mais de um salário mínimo. Mas até para fazer uma pequena oferta, para que pudesse abençoar a causa do Senhor, muitas vezes a gente fica nessa luta de não fazer. A atitude de Maria de adoração tem a ver com essa generosidade, com essa liberalidade. Liberalidade. De eu entregar o que eu tenho a Deus de melhor. Eu pedi para o Marçal justamente fazer o momento ofertório antes do culto, para que o que eu dissesse aqui não influenciasse você na hora de você dizimar, se fosse depois da mensagem, para você não dizer que eu estou pressionando você a dar mais dinheiro, porque a intenção não é essa. A intenção é você apenas se avaliar, se autoexaminar e dizer assim, eu estou oferecendo a Deus o que eu tenho de melhor, seja dos meus recursos financeiros, seja da minha força de trabalho, seja da minha capacidade intelectual para servir, seja da minha boa disposição em querer ser útil à causa do Evangelho, eu estou dando a Deus o que é de melhor? Esse é o ponto. Esse é o ponto a se considerar. E por último, o que ela fez para a glória de Deus. Porque imagine você fazer algo muito bom e ser criticado por isso. Você não é o único, né? Você não seria o primeiro, muito menos vai ser o último. A gente tenta sempre fazer algo e as críticas vêm. As críticas vieram também para Maria. Mas ainda assim ela fez o que fez, e Jesus declarou, olha, quando ela toma essa atitude, em todo o mundo em que se contar essa história, isso vai ser um testemunho de adoração. Uma adoração pública, uma adoração espontânea, uma adoração sacrificial, uma adoração generosa, uma adoração feita para a glória de Deus. O que eu faço, o que eu entrego para Jesus, o que eu ofereço a Deus, precisa ser feito para a glória de Deus. Precisa ser feito para que outras pessoas sejam abençoadas quando elas ouvirem sobre essa história. Aquilo que você faz. Eu contei um exemplo ruim, queria contar um exemplo bom, para a gente não terminar o sermão só com exemplo ruim. No Rio de Janeiro, certo senhor morreu, e esse homem tinha muitas posses. Muitas posses. Ele era muito rico, tinha muitas propriedades, e aí tinha uma igrejinha pequena, lá em Santa Cruz, e essa igreja tinha uma capela pequena, que foram os americanos que construíram, os irmãos entendem bem, né, a construção, apenas num terreno pequeno que a igreja tinha, e a igreja estava crescendo, o pastor, um senhorzinho, até já faleceu, esse irmão, ele mesmo me contou essa história, querendo trabalhar, a igreja querendo crescer, mas eles não tinham mais para onde crescer, porque o terreno que eles tinham, o que podia ser feito já tinha sido feito, não tinha mais para onde a igreja desenvolver. Então, aqueles irmãos, meio desacreditados, mas ainda fazendo trabalho. Um belo dia, um homem bate a campainha do pastor, o pastor atende, e esse homem então se apresenta, ele era um advogado, e ele fala, pastor fulano de tal, sim, você é pastor da igreja, tal, não vou falar o nome, está gravando, sim, então, o fulano de tal, e falou o nome do senhor, faleceu. Não é da nossa igreja, não. Não, sim, eu sei que o senhor não sabe quem é, não é da sua igreja, mas esse homem tinha muitas propriedades, ele fez um testamento, deixou as propriedades para os filhos e tudo mais, e tem uma propriedade dele que é do lado da sua igreja. Sim, o terreno e tal, assim, aquele terreno. Então, esse senhor está deixando para a igreja, ele fez questão de colocar no testamento, dividir a herança entre os filhos, mas aquele terreno específico, ele gostaria que ficasse para uso da igreja lá. E aí falou o nome da igreja. E o terreno é, 3 vezes maior do que o terreno da igreja. Mas eu já fui lá pregar algumas vezes, é uns 3 vezes maior do que o lugar onde a igreja está. Tanto é que hoje atrás, Deus foi abençoando, atrás eles construíram um prédio de educação e anexado ao prédio tem uma quadra com armação de ferro, que aí à noite serve tanto para estacionamento, quanto no sábado, dos dias pela manhã, serve como quadra para as crianças brincarem, para os meninos jogarem bola e tudo mais. Aquela igreja não imaginava que poderia fazer aquilo, mas aquele homem fez questão de que no dia da sua morte
ele pudesse também abençoar pessoas. O que isso tem a ver com a história de Maria? Bom, muitos anos depois, Maria morreu e a história dela continua abençoando vidas. A oferta, o sacrifício, o que ela entregou, continua abençoando pessoas. E a minha pergunta para a gente encerrar esse sermão é: o dia que você partir, aquilo que você tem oferecido a Deus vai continuar abençoando pessoas? O legado que você vai deixar, a oferta, seja de trabalho, seja de serviço, seja de generosidade, enfim, seja de entrega, o que você tem dado para Jesus precisa continuar depois que você for. Você não vai ficar aqui para sempre. Então, aproveita o time, não perde o tempo, e entrega para Jesus em serviço o que você tem de melhor. Oferece a Deus o que você tem de mais precioso, assim como ela fez. E aí você vai ver que muito tempo depois que você partir, as pessoas ainda serão beneficiadas pelo legado que você vai deixar nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu vou passar a palavra para a irmã Vanessa, que ela